Meu nome é Gabriel Santos, faço parte do grupo PET Geofísica da UFPA. No vídeo de hoje, daremos início às aulas sobre os assuntos introdutórios do LaTeX. O TeX foi criado no final dos anos 70 por Donald Tunnell, na Universidade de Stanford. O propósito do TeX era gerar livros com alta qualidade tipográfica, sobretudo aqueles com muitas notações matemáticas. A palavra tech deriva das três primeiras letras da palavra tecnologia em grego. Por sugestão do próprio Donald Trump, a pronúncia deve ser tech e não tex. Mais tarde, em meados da década de 80, Leslie Lamport criou uma maneira de facilitar o uso do tech, conhecido como LaTeX. À esquerda temos o Donald Trump, criador do tech, e à direita Leslie Lamport, criador do LaTeX. Para darmos início ao nosso minicurso, vamos precisar de alguns requisitos básicos. Ter conhecimento básico de informática, ter instalado no computador um compilador de LaTeX. Aqui no minicurso nós vamos utilizar o Caio, mas você pode utilizar outros, como por exemplo o TechMaker ou o TechStudio, também são muito bons. Partindo para informações mais gerais, todo texto em LaTeX é iniciado em um preâmbulo. O preâmbulo é o local onde serão declarados os comandos e pacotes globais do código em LaTeX. No LaTeX, os comandos devem ser precedidos pela barra investida. O texto propriamente dito deve estar obrigatoriamente entre os comandos begin document e end document. Ou seja, qualquer linha de texto ou expressão matemática tem que estar entre esses dois comandos. Caso contrário, resultará em um erro de compilação. Agora, vamos ver como isso funciona lá no compilador. Aqui no Caio, vamos criar o nosso arquivo tex. Para isso, você vem aqui na opção Novo. O Caio ele já disponibiliza uma série de classes de documentos. O Beamer, o artigo. Esse Beamer ele é muito utilizado para fazer apresentações, onde você tem muitos slides, ele é muito bom. Como a gente vai iniciar aqui do zero, eu vou manter o arquivo em branco. Então, vamos dar o OK. Uma boa prática é sempre deixar o número de linhas visível. Isso serve para quando você está fazendo um código muito grande e eventualmente apareça um erro, você possa ir lá e corrigir com facilidade. Para isso você vem aqui na opção View, vamos até aqui em Bordas e deixar marcado Mostrar número de linhas. Pronto, agora já tenho as minhas linhas marcadas. Vamos salvar esse arquivo. Para isso você vem aqui em Salvo. Eu vou criar uma pasta, vou chamar ela de minicurso. O nome do meu arquivo vai ser aula 1. Aula 1. Pronto, já temos o nosso arquivo criado. Todo texto obrigatoriamente tem que ter um preâmbulo, onde serão declaradas as informações globais do código, e o corpo do texto tem que estar entre begin document e end document. Vamos declarar o nosso preâmbulo. Para isso nós vamos barra document class. Aqui ele já me dá as opções, para não ter que estar digitando todo o comando por extenso. Entre colchetes entrarão as opções do comando. Entre as chaves é onde você vai especificar o estilo do texto. Eu vou criar um arquivo, né, de texto para uma folha 4 com uma fonte 12, com o estilo artigo. Para isso, a gente vai fazer dessa forma. Você vai colocar a folha, né, A4, paper. Eu quero numa fonte 12, então vou colocar 12, pt. Aqui na classe eu vou colocar artigo, então vamos escrever artigo. Para colocar o nosso corpo de texto, temos que colocar os comandos begin e end document. Então barra aqui entre begin e end, você vai colocar todo o seu texto.
Então vamos escrever aqui. Agora, vamos exportar esse texto para um arquivo em PDF. O ato de fazer esse transporte ele é chamado de compilação. Aqui no Caio, ele te dá várias opções, dependendo de qual arquivo você quer trabalhar, para onde você quer exportar. Como eu quero fazer em PDF, eu vou deixar em PDF LaTeX. Pronto, já compilei meu arquivo. Agora, antes da gente visualizar, vamos lá na pasta onde nós salvamos o nosso arquivo. Aqui na pasta, perceba que ele gerou uma série de arquivos. Ele gerou esse .gz, esse .log e o nosso PDF que a gente criou após fazer a compilação. Mas, tanto esse arquivo AUX.log e esse gz, eles não importam. Os arquivos importantes são o meu .tex, que é a partir dele que eu vou fazer alterações no meu PDF, que é o meu aula 1. Você pode apagar ele se quiser, eles não vão influenciar no nosso código. Agora vamos voltar lá no Caio. Vamos visualizar como saiu o nosso arquivo. Eu compilei e ele ficou dessa forma. Perceba que ele já deixou formatado as minhas margens, né? Minha margem esquerda, a minha margem superior, a minha inferior e a minha direita. O LaTeX ele já vem pré-configurado para isso. Mas a gente pode também fazer alterações, adicionando alguns pacotes aqui, alguns comandos. Agora, vamos escrever outras palavras. Por exemplo, pronto, geofísica, avião e equação. Vamos compilar. Pronto, ele não deu nenhum erro. Agora vamos ver como ficou. Perceba que ele escreveu geofísica, porém a letra I com acento agudo foi ignorada, assim como o C cedilha e o tio da palavra avião. Para colocar o acento agudo, existe um comando, e o comando ele é dessa forma. Você vem aqui onde entraria o I com acento agudo, você vai colocar barra e a minha letra. Na palavra avião é o mesmo princípio. Você coloca o barra, meu tio e a letra. Aqui, para a palavra equação, esse C cedilha a gente vai fazer com o seguinte comando: barra C espaço C. O mesmo princípio também vale para cá. Então, barra, meu acento e a minha letra. Agora, vamos ver como ele ficou. Vou compilar. Pronto. Agora sim, a palavra está escrita da forma correta. Você deve estar se perguntando: toda vez que eu for escrever uma palavra que precise de acento, vou ter que utilizar aquela barra? Ou aqui no caso da equação, vou ter que usar aquele comando barra C espaço C? A resposta para essa pergunta é não. Para resolver esse problema, vamos usar um pacote. Vamos lá no nosso preâmbulo e digitar barra use package. Aqui, como de costume, vai entrar nossas opções. Aqui vai entrar o nome do pacote, que vai ser o input enc. Input enc. Isso aqui é aquele input encoder, né? Codificação de entrada. Aqui na opção a gente vai colocar UTF-8. Eu estou utilizando o UTF-8 porque o meu computador está configurado para esse tipo de entrada. Se você não sabe qual é a configuração do seu computador, você pode visualizar por aqui. Você vai em configurações, vai lá na última opção, configurar Caio, e aqui ele vai te mostrar qual é a sua codificação de entrada. Aqui no meu caso é o UTF-8. Então, agora eu vou copiar essas palavras aqui e vou colocar elas com a escrita normal. Pronto. Agora vamos compilar. Perceba que essas aqui são as palavras utilizando os comandos e essas aqui são utilizando o pacote. Agora, uma coisa muito interessante: embora eu tenha escrito essas palavras lá no nosso arquivo de texto numa outra linha, elas continuam aparecendo
alinhadas aqui na mesma linha. Isso acontece porque, embora eu tenha quebrado a minha linha, eu não pulei ela. E o meu compilador ele vai entender que eu estou na mesma linha. Agora imagine que você esteja criando um texto e que nesse texto tenha vários parágrafos. Como que a gente pode fazer isso aqui no Caio? Bom, isso aqui a gente não precisa mais. E vou colocar ela aqui. Pronto. Imagine que esse aqui é o meu arquivo, é o meu texto que eu esteja escrevendo aqui no nosso arquivo, né? Vamos compilar. Pronto, está aqui nosso texto. E agora eu quero, digamos que eu tenha um parágrafo mais ou menos por aqui. Como que a gente pode colocar esse parágrafo? Para a gente colocar um parágrafo, você tem que deixar pelo menos uma linha em branco. Você pula uma linha e o compilador vai entender que isso aqui é um parágrafo e vai começar o teu texto daqui. Agora vamos ver como ficou. Agora sim. Agora, digamos que você queira escrever uma equação polinomial de segundo grau. Como a gente faz isso no LaTeX? A gente vai utilizar um ambiente matemático. E para a gente usar esse ambiente, a gente vai ter que utilizar o cifrão-cifrão. No caso, seria dessa forma. E aqui entre eles, você vai colocar as notações matemáticas. Como a gente quer escrever uma equação polinomial de segundo grau, é aquela equação ax² mais bx mais c. Aqui no LaTeX, ela vai ficar dessa forma. Ax, a gente vai botar esse símbolo para representar o elevado, né? Elevado ao quadrado, mais bx mais c, que é meu termo independente. Olha como ela apareceu aqui, a nossa equação. Ax² mais bx. Perceba que se você tentar utilizar essa equação aqui sem os cifrões, o compilador ele vai dar um erro. Agora, aqui, isso que a gente não precisa mais. Digamos que eu queira essa equação centralizada. Você vai adicionar mais um cifrão em cada lado da equação. Vamos compilar. Pronto. Está aqui a nossa equação. Uma observação. Tudo que você colocar entre os cifrões será considerado estando no modo matemático. Toda fórmula que tiver raízes, potências e frações deve ser digitada obrigatoriamente entre os cifrões. Agora, eu quero escrever uma fração. A gente vai fazer usando o comando /frac. Aqui vai ser o meu numerador e aqui vai ser o meu denominador. Vou chamar de D. E vamos compilar para ver o que acontece. Olha, perceba que ele já deu um erro aqui, ó. Por quê? Porque não estou usando o ambiente matemático. Agora, vamos ver colocando os cifrões. Pronto. Agora ele não deu nenhum erro. Vamos conferir como ficou. Tá aqui, a nossa fração. Como que eu faço para centralizar essa fração? Bom, a gente vai usar a mesma ideia. Vamos colocar os dois cifrões. Pronto. Está aqui a nossa fração. Assim, finalizamos o assunto do vídeo de hoje. Nos siga nas redes sociais e para mais informações verifique a descrição dos vídeos.